Olá, turminha do quinto ano! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos, na página 156, falar sobre o Rio São Francisco, um rio muito importante. Nós sabemos que a água é fundamental para a sobrevivência da população. E o Brasil possui 12% de toda a água disponível para uso humano do planeta. Na página 156, nós vemos aqui duas situações. Aqui é um rio no Jacareí, Piracicaba. Esse lado aqui é o rio cheio e esse outro lado aqui é o rio na seca. E aqui embaixo nós temos a nascente do Rio São Francisco, fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais. De um lado o rio cheio e do outro lado o rio durante a seca. Virando a página, nós podemos ver aqui um pouquinho mais sobre o nosso Rio São Francisco. Ele foi descoberto no dia 4 de outubro, em 1501. Por Américo Vespúcio. E ele recebeu esse nome porque nessa data os europeus comemoram o dia de São Francisco, tá? Nesse mapa, vocês conseguem ver, eu fiz aqui com marca-texto, vocês conseguem ver todo o caminho que o Rio São Francisco percorre pelos estados. Aqui é sua nascente, em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e aqui é a sua foz. Percebam? Acompanhem aí na apostila de vocês, tá? Virando a página, ele é um rio muito importante para a população, principalmente nordestina. É um rio totalmente brasileiro. Nós temos outros rios, porém eles não são totalmente aqui no Brasil. O que acontece? Ou eles vêm de outro país, ou eles vão para outro país, tá? A sua nascente é localizada na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais, e a foz desse rio, que é onde ele acaba, é no Oceano Atlântico. Então, ele divide os estados de Sergipe e Alagoas. É uma divisão natural entre os dois estados, de Sergipe e Alagoas. É isso que faz com que esses dois estados fiquem separados. Esse rio é conhecido como o Rio dos Currais. Por quê? Quando foi, na época da cultura da cana-de-açúcar, o rei de Portugal ele proibiu a pecuária naquela região. Aí o que aconteceu? Então, todos os nordestinos daquela região, os vaqueiros, levaram seus gados para o interior e eles percorriam o caminho do rio. Então, às margens desse rio, havia muitas fazendas de gado, os vaqueiros pousavam naqueles lugares, eles construíam pequenas casas, faziam comércio de carne, então eles começaram a se instalar às margens desse rio, São Francisco. Por isso que ele é conhecido como Rio dos Currais, tá? E ele é conhecido também como Rio da Unidade Nacional, porque ele tem um papel de integração entre as regiões. Como ele passa por todos os estados ali, entre Minas Gerais, depois ele sobe para o Nordeste, e aí ele passa pelas sub-regiões do Nordeste. Então, é um rio de unidade nacional. E também conhecido carinhosamente pela população por Velho Chico. Depois dessa explicação, tem uma atividade 1, na página 160 e 161. Então, eu quero que vocês façam aqui o que está pedindo. Pinte de azul o percurso do Rio São Francisco. Caso tenha dúvida, vão lá na página 157 e observem o percurso do rio, tá? Eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Tá vendo? Aí vocês, com base nesse mapa, vocês vão conseguir responder essa questão aqui. Dentro do mapa, vocês vão escrever as siglas dos estados banhados por ele. Então, somente por onde o rio passa, tá? Vocês vão colocar somente as siglas por onde o rio passa. E no exercício da letrinha C, vocês vão colocar o nome desses estados que são banhados pelo Rio São Francisco. Vai circular o local da nascente, não esqueçam, que é em Minas Gerais, e circular o local da sua foz, que é entre os estados de Alagoas e Sergipe. Na outra página, o Rio São Francisco também é conhecido por mais dois nomes, Rio da Unidade Nacional e Rio dos Currais. Por quê? Vocês vão me explicar por que é conhecido como Rio dos Currais e Rio da Nacionalidade, da Unidade Nacional. Também vão poder voltar as páginas para poder seguir com isso, tá? Eu vou continuar falando sobre o Rio São Francisco.
que é um rio perene. O que é um rio perene? Um rio perene é um rio que nunca acaba. Mesmo ele atravessando uma região semiárida lá do sertão nordestino, ele nunca seca. Então, por quê? A água que abastece a nascente dele é o suficiente para percorrer todo esse caminho e para que o rio não seque, não acabe sua água. Por que esse rio ele é tão importante para aquela região? Ele abastece a população com água, ele fornece peixes, ele possibilita o cultivo de manga, laranja, uva, entre outras frutas, para que isso gere economia para aquela região. E ele produz energia, abrigando usinas hidrelétricas. E nós temos também um outro exercício, atividade 2. Vocês vão voltar e ler alguns tópicos do rio perene, que é na página 161, e voltar também na página 163, tá? Sobre a importância do Rio São Francisco. E vai responder: onde o Rio São Francisco nasce? Quantos estados são banhados pelo Rio São Francisco? Vai listar os estados. Na página 166, qual é a diferença entre um rio perene e um rio temporário? Lembra do que eu falei, o rio perene é um rio que nunca seca, tá? Mesmo ele tendo um longo percurso aí, ele nunca seca. O rio temporário, o próprio nome já diz, temporário, ele tem um tempo. Por que os rios do sertão são temporários? Então, vocês vão também pesquisar sobre isso. O São Francisco, apesar de atravessar o sertão semiárido, é um rio perene. Explique por que ele é um rio perene. Todas as respostas dessas informações estão nas páginas 156 até a página 165, tá? E o exercício 3, que é o último. Leia a informação sobre a barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho inundou mais de 4.000 quilômetros, obrigando a transferir aproximadamente 12.000 famílias dos municípios alagados. No entanto, promoveu geração de energia e disponibilização de água para irrigação. Atenção! No texto acima, sublinhe de vermelho os aspectos positivos da construção da barragem de Sobradinho e azul os aspectos negativos. Tudo bem? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer a correção para vocês. Façam, se dediquem e espero vocês para nosso próximo videozinho, que é a correção. E aguardem que nós teremos mais videoaulas com temas novos, tá bom? Então, até lá, beijinhos!